começa mais um programa Bate-Papo Jurídico na sua Local TV, canal 25 da NET. Eu sou a doutora Fernanda Pfeiffer, eu estou aqui com a doutora Sabrina Ferraz e 2 novos assuntos serão tratados por nós hoje. Olá, doutora, seja bem-vinda. Olá, doutora Fernanda, muito obrigada pelo convite. Hoje nós vamos tratar sobre a responsabilidade civil e sobre o saque indevido do seguro-desemprego e as suas consequências penais. E você, telespectador, que tem alguma dúvida, envie sua dúvida acerca de seus direitos para o nosso e-mail, que nós colocaremos na nossa próxima pauta. Hoje, doutora Fernanda, trataremos sobre o saque irregular do seguro-desemprego, ou seja, recebido mesmo estando empregado, e quais as consequências, se pode levar tanto o empregado, o empregador à prisão e por qual crime responde quem realiza essa prática. É muito comum hoje em dia, você verifica, aquele que recebeu, que tem o direito ao benefício, eventualmente as 5 parcelas, ele começa a receber algumas das parcelas e ele já encontra um novo emprego. E é muito comum que exista um conluio, entre aspas, entre empregado e empregador, para que não se registre o empregador no ato da admissão. Então, o empregado, ele acha que ele está levando alguma vantagem, porque ele vai continuar recebendo o seguro-desemprego, e o empregador, ele também acredita que ele vai estar tendo algum benefício, porque ele está tendo um funcionário à disposição dele e ele vai fazer o registro a posteriori. Mas o que a gente não pode esquecer é que esse tipo de prática, ele incide no crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, com uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. E além, ele traz uma qualificadora com aumento de 1/3 na sua pena, porque ele é praticado em detrimento da Caixa Econômica Federal, que é a gestora do sistema do seguro-desemprego, que é mantido por recursos oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o FAT. Então, nós teremos aí atrairemos a competência da Justiça Federal, que é uma justiça altamente especializada. Então, é uma prática que parece que estão levando vantagem aquele que realiza no momento, mas pode ter consequências penais muito, muito duras, além da devolução do dinheiro que foi percebido indevidamente. Perfeito, doutora. E hoje falaremos também sobre responsabilidade civil no âmbito do consumo, né? E com relação ao âmbito do consumo, tem os protagonistas, o consumidor e o fornecedor. E o fornecedor é todo aquele que pratica atividade empresarial de forma habitual. Então, se encaixa no conceito de fornecedor aí o comerciante, o fabricante, o prestador de serviço e até alguns órgãos públicos, prestadores de serviço que dizem respeito ao que ele consegue restringir mesmo a própria definição ali no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. No que tange a responsabilidade civil, antigamente, no século XX, vamos dizer assim, as partes eram tratadas em situações iguais, como se não tivesse uma proteção ali, né? Então, o que preservava ali era o princípio da autonomia, da vontade das partes e o pacta sunt servanda, que significa a força obrigatória dos contratos. Então, ali os contratos de compra, né, que tinha relação de consumo, ele deveria ser totalmente observado, e diante desse liberalismo econômico que era proveniente dessa época. E aí, em virtude disso, surgiram algumas manifestações, né, para tentar mudar a ordem jurídica e se tutelar, né, a reparação dos danos causados, porque esse tipo de situação levou à abusividade, levou à dificuldade de obter a reparação em virtude desses danos, né? E surgindo a responsabilidade civil, né, surgindo essa tutela para se proteger o consumidor face a essas práticas abusivas, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele resguardou a responsabilidade objetiva, que significa que o fornecedor, né, a todos aqueles que estão no conceito de fornecedor, eles respondem independentemente de culpa.
A não ser que tem algumas peculiaridades, né, propriamente da relação de consumo com relação aos profissionais liberais, que eles possuem responsabilidade subjetiva, ou seja, é preciso apurar a culpa, né, dos profissionais liberais, mesmo em detrimento de uma relação de consumo, para que eles possam ser responsabilizados efetivamente. E no próximo bloco vamos responder as dúvidas da população. Fique com a gente, voltamos já já. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Bem-vindo ao UP. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Deu o up que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! A Lux Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Lux Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico. Eu estou com a doutora Sabrina e ela vai tirar algumas dúvidas da população do centro da cidade. Vamos para a primeira pergunta, doutora? Sim. Pratica algum crime quem recebe seguro-desemprego indevidamente? Sim, responde pelo crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal e ainda, como já mencionado, com a qualificadora do parágrafo 3º, haja vista ser em detrimento da Caixa Econômica Federal, né? A qual prevê aí uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Como a gente mencionou, que ela é a gestora do sistema de seguro-desemprego e mantido pelo FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E é importante a gente ressaltar que a Polícia Federal, junto com o Ministério do Trabalho, tem intensificado bastante a fiscalização. Lembrando que o seguro-desemprego ele é um benefício integrante da Seguridade Social e ele tem por objetivo prover assistência social daquele que foi demitido sem justa causa e auxiliá-lo na manutenção do emprego e no reingresso da sociedade. Então, é exatamente isso que o Ministério Público e a Justiça Federal vem fiscalizando. Aquele que está no gozo do benefício, ele não pode, a partir que ele tem um novo emprego, continuar recebendo esse benefício sob pena de incidência aí no crime de estelionato. É interessante como que a gente vai verificar essa prática? O empregado, ele está recebendo seguro-desemprego, ele começa numa nova empresa, ele conversa com o empregador que ele está recebendo esse benefício e o empregador, achando também que ele vai se beneficiar de alguma forma, ele posterga a admissão na carteira do trabalho
do empregado. E posteriormente ele vem novamente a ser demitido e ele vai à Justiça do Trabalho pleitear os seus direitos. E quando ele pleiteia, ele se esquece que a data que ele ingressou, o período que ele recebeu o benefício. E ele pleiteia desde o início que ele começou na empresa. E ele se esquece que houve uma postergação da assinatura da carteira de trabalho. Então, o juiz ele verifica ao sentenciar o feito, quando reconhece que o trabalhador ele teve durante um período trabalhando na empresa, que ele acabou recebendo indevidamente esse benefício. E o próprio juiz já oficia a Justiça Federal para que instaure um procedimento, um inquérito policial para que apure esse crime e para que posteriormente dê alicerce ao Ministério Público para que denuncie. E fatalmente vão ser denunciados em concurso de agentes, como se houvesse um conluio tanto como empregado e empregador. E é importante porque a Justiça Federal é uma justiça altamente especializada, então fatalmente aqueles que incidem nessa prática vão ter aí bastante problema, porque vão suportar uma demanda bastante complicada, até conseguir comprovar se realmente tiveram ou não a intenção aí do recebimento de uma forma indevida. Perfeito, doutora. Vamos para a segunda pergunta? Sim. Então, quem que pode ser responsabilizado por essa prática de crime? Pode ser responsabilizado tanto o empregado como o empregador, mediante a simulação da rescisão contratual ou com a continuidade do recebimento do benefício já estando em um novo emprego. Portanto, aqueles que sacam o benefício mesmo estando empregados. Então, realmente eles vão ser denunciados, vão ser investigados e denunciados em concurso de agentes, como se em conluio estivessem tanto o empregado como o empregador, e visando o quê? Visando receber vantagem em face da Caixa Econômica Federal e o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que são os lesados aqui em caso. Perfeito, doutora. Vamos para a terceira pergunta? Como o crime do seguro-desemprego ocorre na prática? Na prática, o esquema acaba sendo velado por acordo entre patrões e empregados, que não realizam o registro da carteira do funcionário no ato da admissão. E, como eu já mencionei, postergam enquanto o funcionário acaba recebendo aí o seguro indevidamente. Importante ressaltar que é um crime que traz uma pena de reclusão de 1 a 5 anos e vai depender daí da culpabilidade de cada um deles. Então, nós vamos ter que, eventualmente, se houver a denúncia, o inquérito, tanto o empregado como o empregador, eles vão ter que estar trabalhando aí, demonstrando qual foi a intenção aí no registro do trabalho, se realmente conhecia que o funcionário ele estava recebendo seguro-desemprego e se realmente ele postergou o registro na carteira de forma proposital, ou se o empregador ele sonegou essa informação e o empregador desatento não se acautelou de todas as informações. Então, nós vamos estar ingressando daí tanto o empregador como o empregado, que às vezes não estão muito ambientados numa esfera, vão ter que responder um processo penal e estar sujeito às penalidades da lei. Perfeito, doutora. No próximo bloco falaremos sobre responsabilidade civil. Fique com a gente, voltamos já já. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Bem-vindo ao UP! O mundo que você quer começa no lugar onde você vive.
Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade, para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Deu o up que faltava na sua vida. Up, o futuro começa aqui. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! A Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Estamos de volta com mais um programa Bate-Papo Jurídico e neste último bloco a doutora Fernanda vai nos explicar um pouco mais sobre a responsabilidade civil no âmbito do Código do Direito do Consumidor. Vamos à primeira pergunta? Vamos. Meu celular foi furtado no bolso do meu casaco. Como fica a responsabilidade da empresa que promoveu o evento? Com relação à responsabilidade civil, né, desse caso em específico, cumpre ressaltar vamos fazer algumas ponderações a respeito. Evidentemente que a relação ali entre a pessoa que vai para um show, né, e a empresa promotora do evento é uma relação de consumo. Isso daí está pacificado, né? Você compra um convite para assistir a um show e tem essa contraprestação, né, pecuniária justamente para a prestação do serviço que é o show, no caso, né? Não podemos aviltar aí que não há aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Obviamente que há. Segunda possibilidade, o próprio, como eu já ressaltei de início, né, o Código de Defesa do Consumidor fala da responsabilidade civil objetiva. Só que o que acontece? Nesse caso em específico, o próprio celular, né, conforme estava na pergunta, estava no bolso do casaco do consumidor que foi até o show. Então, ou seja, não existiu nenhum contrato de depósito, vamos dizer assim, realizado tacitamente com a própria empresa promotora do evento, né, porque na verdade ela não ficou incumbida de cuidar do próprio objeto ali que o consumidor estava levando para o show, exatamente. Então, como não existiu se existisse, obviamente, né, um lugar para se deixar os seus pertences, a responsabilidade seria outra, né? Mas como não existiu esse contrato de depósito, então, por si, não existiu qualquer obrigação da empresa que promoveu o evento, o show no caso, se responder por esse eventual furto. E considerando ainda que o furto ocasionado ali, né, no show, né, no evento em si, ele ocorreu de maneira que nem a vítima pôde perceber. Então, como que a empresa que estava promovendo o evento poderia se resguardar, né, poderia no caso, promover uma segurança do consumidor, né, de forma a tentar evitar esse tipo de problemática enfrentada. Então, nesse caso, o furto, ele é um evento estranho à relação de consumo, né? Então, tendo em vista, com relação a essa questão propriamente dita, a este fato em específico. Então, o que acontece? A responsabilização, nós caímos no artigo 14, né, que fala da responsabilidade objetiva, porém, com a exclusão, né, do nexo de causalidade ali, que é um liame que é entre a conduta, né, e o dano ocorrido. Então, não existe, na verdade, um elemento que ligue a conduta delituosa com o dano sofrido pelo consumidor. Isso daí está fora da esfera da empresa que promoveu o evento. Ou seja, ela não responde justamente porque também o consumidor ele é obrigado a
a ter negligência dos seus pertences, ele é obrigado a cuidar, né, dos seus pertences ali, e ele não se desincumbiu, ele na verdade não se desincumbiu de realizar essa guarda aí. Então, resumindo, né, não existe a responsabilidade da empresa que promoveu o evento com face à questão aí emanada pelo cidadão. Perfeito. Vamos para a segunda pergunta? Vamos, doutora. Meu carro apresentou problemas mecânicos anormais e acabei me acidentando. Após o acidente, fiquei sabendo que o fabricante realizou o recal há 2 anos. Como fica a responsabilidade? Bom, o recall ele é previsto ali no Código de Defesa do Consumidor, né? Existe uma regulamentação própria. Vamos primeiro adentrar ali com relação à periculosidade. Esse defeito, né, ele ensejou uma periculosidade. O próprio artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor proíbe, veda, né, a colocação de produtos que o consumidor saiba ou deveria saber que seria perigoso à saúde ou à segurança do consumidor. Então, em detrimento dessa vedação expressa, surge a necessidade, caso ocorra um defeito, caso tenha essa ocorrência, né, no caso aí da questão, um problema mecânico, né, que é um defeito, é um vício lá, que estava presente no veículo e só foi manifestado porque o fornecedor, ele acabou descobrindo, né, ele é obrigado a comunicar às autoridades competentes e também por informes publicitários de chamamento do produto, né, para o consumidor trazer o produto até a fábrica para ser reparado o defeito. Isso não isenta o fornecedor de responsabilização. Então, ele vai fazer o recall, né, e ele não incide nenhuma prescrição, nenhuma decadência, ou seja, é um prazo, não existe prazo para isso. Enquanto tiver produtos defeituosos com alto grau de periculosidade, né, no mercado, que não foram levados para fazer a devida reparação, o recall não é encerrado. Então, muitas aí falam que se não está no prazo de garantia, também não conta. Também falam também que se o recall, na verdade, tem um prazo de até tanto tempo, né, para ser sanado o defeito, mas não. Enquanto existem vários recalls aí que estão quase 10 anos abertos, aí não foram chamados a totalidade dos consumidores. E a responsabilização, então, ela continua valendo, a responsabilidade objetiva, né, da fabricante, independentemente onde tenha se adquirido o veículo. E em caso, como no caso da questão aí, houve um acidente, né, o próprio consumidor, em virtude desse defeito ocasionado aí pela periculosidade do produto, pode entrar com uma ação de reparação de danos, né, pedindo o ressarcimento aí do seu prejuízo, do seu dano, seja moral, seja material, desde que devidamente comprovados aí, né, a ligação entre a conduta e o dano gerado aí. Perfeito, doutora. Vamos à terceira pergunta? Vamos. Qual a responsabilidade do estabelecimento pelo dano em veículos ocorrido em seu estacionamento? Nos deparamos aí com algumas mensagens colocadas nos estacionamentos que nós não nos responsabilizamos pelos objetos deixados no interior do veículo e até por danos ocasionados ao automóvel. O que acontece? Quando ocorre o consumidor deixa o veículo no estacionamento, ocorre, como eu já tinha falado anteriormente na primeira pergunta, aí sim ocorre uma situação em que a realização de um contrato de depósito tácito. O fornecedor, ele se incumbe por guardar a coisa, né, que seria a coisa aí, no caso, seria o próprio veículo, e ele é obrigado a guardar como se fosse sua. Então, qualquer dano, qualquer objeto que fora furtado, eventualmente de dentro do veículo, o fornecedor vai responder.
Esses informes, né, que nós nos deparamos do estacionamento de não responsabilização, nada mais é que uma cláusula de não indenizar. Hoje em dia, né, todo mundo acha que contrato, na verdade, só é escrito, mas não, contrato, o tempo inteiro estamos contratando, seja para compras de objetos, seja nas nossas relações diárias aí, são todas relações jurídicas, né, então há a celebração de um contrato de depósito tácito. E com relação também a essa questão, a súmula emanada pelo nosso Superior Tribunal de Justiça, a súmula número 130, resolve bem a questão, porque ele diz que a empresa responde, independentemente de culpa, pelos danos e furtos ocorridos no estacionamento. Tem uma questão já pacificada com relação a isso, né? Isso daí está adstrito à responsabilidade objetiva, né, que é prevista no nosso código, especificamente no artigo 14, né? Ou seja, o consumidor, ele vai ter os seus, ele deve, na verdade, né, ter ali os seus prejuízos e danos ressarcidos, e em virtude dessa problemática enfrentada, porque na verdade cumpre ao depositante, né, ao depositário, no caso que é o fornecedor, ele guardar a coisa, conservá-la, independentemente se o estacionamento é pago ou não, né? Muitas vezes nós temos que pagar pelo estacionamento, então seria, o contrato é de depósito gratuito quando nós não pagamos por isso, oneroso no caso é quando nós temos que pagar. Então isso é um dever de segurança. Doutora, né? então até no caso nos supermercados onde não há uma tarifa pelo estacionamento, também seria a responsabilidade do fornecedor, do estabelecimento. Isso, a responsabilidade do... É óbvio que o consumidor deve observar, né, tem o dever de cautela, de trancar o veículo, né, observar todo esse procedimento, porque senão, na verdade, se ele não observar, ele responde por culpa. Então, a culpa exclusiva dele faz com que ele quebre esse nexo, exatamente, e exclua a responsabilidade do estabelecimento. Obviamente, né, cumpre o próprio fornecedor a prova da culpa, que o consumidor agiu com culpa exclusiva, ou até de um caso fortuito, né? Existe alguns casos fortuitos que a empresa também responde, é importante salientar também, né? Tem visto muito no caso de enchente em São Paulo, isso, né, doutora? Exatamente, que na verdade ocasiona um risco, um dano que estava fora do alcance da própria empresa fornecedora. Voltando um pouquinho nessa cláusula aí, que na verdade essa previsão, né, que nós não nos responsabilizamos por eventuais objetos, é uma cláusula nula, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele fala que é uma cláusula abusiva, é uma cláusula que você isenta totalmente o fornecedor de responsabilidade. Além de ser uma cláusula abusiva, ela também é declarada nula pelo próprio artigo 25, né? Se nós lermos lá, vai falar que, na verdade, essas cláusulas de não indenizar, elas não são válidas. Então, esses informes deveriam ser retirados justamente por não conter nenhuma validade jurídica. Esclarecedor, doutora, até para aqueles que não têm esse conhecimento, de repente verifica essa cláusula que vai estar exposta em um cartaz, de repente tem uma problemática e não sabe se pode se socorrer, se vai ser responsabilizado ou não. Muito bacana, doutora. Doutora Fernanda, muito obrigada aí pelos esclarecimentos, muito útil à população. Obrigado pelo convite, o nosso tempo está se esgotando. Até uma próxima. Obrigada, doutora Sabrina, nossa ilustre presença, especialista em ciências criminais, que esclareceu muitas dúvidas da população. E você, telespectador, que tiver alguma dúvida sobre os seus direitos, envie-nos e-mail que nós colocaremos o assunto na nossa próxima pauta. Até logo. Até logo.